sou Jorge, sou aluno do nono semestre de administração e hoje vamos dar início a mais um episódio do podcast Pode Administrar. Olá, Marília, tudo bem? Olá, Jorge, tudo bem? Olá, pessoal. Também sou aluna do curso de administração da UERN e o nosso convidado do dia é Davi Paiva, idealizador do Salão Jovem aqui de Mossoró. Olá, Davi. Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado por aceitar o convite, Davi, para Primeiramente, é participar. verdade. Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar desse projeto tão bacana, tão organizado. Falar um pouco aí, aprender um pouco com vocês e poder trocar um pouco de conhecimento, né? Isso. Davi, conte um pouquinho da sua história, como começou sua vida, principalmente nessa área do empreendedorismo, como foi sua infância, como foi o início de tudo. Eu, desde muito cedo, nasci em 1996. Hoje tenho 28 anos de idade. Daqui a um mês certinho, dia 18, completarei 29 anos. E eu, desde muito novo, eu gostei de ajudar meu pai. Meu pai é barbeiro há 34 anos. Meu pai é natural de uma cidade chamada Antônio Martins, só que ele é do sítio de Antônio Martins. Então, meu pai sempre muito Na zona rural do sítio, Da cidade, do interior. do sítio de uma cidade do interior. E meu pai muito, assim, incomodado, nunca gostou de estar quieto, estar parado, sempre se movimentando. Muito cedo veio morar na Casa do Estudante aqui em Mossoró, onde ele chegou já em busca de um emprego. Chegou em um canto e o cara perguntou o que é que ele sabia fazer. Ele disse cortar cabelo dos primos, tinha aprendido lá pelo sítio. Aí ele fez uma espécie de trabalho braçal e o rapaz deu a oportunidade, deu material, comprou as coisinhas para ele, né, o básico. E ele começou a cortar cabelo dentro do quarto dele, na casa do estudante. E ele depois colocou um ponto aqui perto do Rebouças, na época era o Jumbo. Aí colocou um pontinho que era só um quarto, era um tamborete, um espelhozinho que diga que credearista e uma bancada que ele mesmo fez e começou a cortar cabelo. Aí depois disseram que o primo dele tinha de morar em Natal, chamou ele foi para Natal, chegou lá, colocou uma barbearia no bairro Alecrim, se não estou enganado. Ele conheceu minha mãe lá em Natal. E logo depois, minha mãe engravidou, que eles começaram a namorar e voltou para Mossoró, que minha mãe, ela, na época da gravidez, ela dava uns desmaios, sabe, uns passamentos, e a família dela era daqui. Aí voltou para cá, começou a cortar cabelo, foi indo, depois minha mãe cabeleireira. Então, quando eu já nasci, digamos, Já nasceu predestinado. no mundo, Bom, eu né? já nasci Pai dentro do... barbeiro, a mãe cabeleireira. Pronto. Eu acho, tipo Nasceu assim, no meio. no caso, não foi nem eu não escolhi, foi a barbearia que me escolheu. Você foi escolhido. Aí, desde muito cedo, eu gostava de me movimentar. Comecei vendendo pulseira na escola, aquelas pulseirinhas de Das linha, miçangazinhas. linha de nalha, as bolinhas. Aí comecei Você a... que fazia Eu elas? fazia. Minha mãe me ajudava a comprar, eu fazia, vendia na escola. Gastava o dinheiro todo que eu fazia. Tem dia que eu vendia 8, 10, pra mim era uma riqueza. Gastava todo em lanche na escola, Vaga, comia de né? tudo. O dinheiro que eu ganhava, eu quebrava, porque eu comia muito lá na escola, na Maria Gorete. Aí depois comecei a aprender, um cara me ensinou a fazer pipa. E logo eu tava vendendo pipa. Eu vendia as pipas já, ela no ar. Eu ajeitava, fazia pipa de duas cores, molhava na água para ela ficar toda bonitinha. Sempre muito hiperfocado, muito distraído, mas sempre aquilo que eu gostava de fazer, eu me concentrava bastante. Nunca fui um bom aluno, tinha dificuldade demais de me concentrar na aula. Na verdade, lá no Maria Gorete, eu era um dos piores da escola, talvez. Em termos de brincadeira, em termos de não parar quieto, em termos de notas, eu era um da minha sala que ficava em recuperação nas 14 matérias de educação física, arte, eu ficava em tudo. Mas sempre me comunicando bem, tendo bons relacionamentos com os professores, alguns também, né? Alguns também é tipo assim, a gente quando é danado sempre diz, não, os professores têm marcação em mim, só que não é, porque o cara realmente hoje eu vejo que, tipo, meu irmão, poderia ter sido melhor um pouquinho. Mas sempre com boas amizades. Não sei o que era isso, eu acho que era Deus na minha vida já botando eu para ter amizade com os caras inteligentes. Botava eu para perto dos meninos, os caras sempre me orientando, me ajudando.
E dessa forma eu fui vendendo já dentro da escola. Comprava uma pulseira, aquelas pulseirazinhas de inox, vendia. Com a letrinha, né? Era, pronto, exatamente. Aí comecei a negociar. Aí morava perto do Vucu Vucu. Lá no Vucu Vucu, o pessoal, até hoje é assim, uma caneca dessa quebrada, o pessoal vai lá e vende. Um copo furado, acaba a remenda ali, vai lá e vende. Qualquer coisa que não preste, você acha que não presta, lá no Vucu Vucu o pessoal compra e vende. Tem muita gente que se deu bem demais lá no Vucu Vucu, porque é um canto, é uma feira popular, onde tem para todos os gostos. Tem quem vende coisas quebradas, tem quem vende celular, película, capinha, peças para celular, esses importados. E eu desde muito cedo gostei de lá, gostava daquele movimento, gostava. E lá é uma grande oportunidade, assim, para todas as áreas. Então, é bem legal de ver Lá essa é, parte também. lá é uma escola. É um formigueirozinho que É. fervilha e acontece muita coisa Pronto, ali, né? porque muita gente, todo mundo negociando. Exato. Então eu digo que eu aprendi muita coisa lá. Lá tanto tinha a oportunidade de aprender coisas boas como coisas não tão boas. Então a gente sempre saber filtrar, Sim. em cada ambiente que a gente tiver, a gente tirar o melhor de cada situação. Aí eu lá no Vucu Vucu eu comecei a comprar um DVD, aí ia para casa, assistia, aí voltava e vendia. Aí eu comecei a ver que dava até para me ganhar dinheiro desse jeito, sabe? Ganhar 50 centavos, R$ 1. Uma vez eu comprei um capacete, por acho que era R$ 70. Aí vinha com a tranca. Aí eu fiquei com a tranca para mim e vendi o capacete pelo Sim. pelo mesmo preço. Então, quer dizer, ó, eu ganhei a tranca. Aí, quer dizer, fui me movimentando e fui vendo que é o que multiplica, né? Aí, aos 12 anos de idade, mais ou menos, eu arrumava a casa da minha mãe, ela no salão, meu pai na barbearia. Então, a gente ficava muito, digamos, muito solto em casa, né? Minha mãe me pagava R$ 2 para mim arrumar a casa, dar um geral, passar pano, lavar banheiro, arrumar a casa. Se fosse hoje, era uma exploração, né, infantil. Mas aquilo ali me dava gosto de fazer, fazia tudo, fazer que nem o outro. Mais ou menos, meia sola mesmo, só para resolver, sabe? Mas, mãe, tá tudo ajeitadinho. Os pratos lavava só com água mesmo, o banheiro botava um cheirinho. Foi indo, aí comecei a querer mais. Aí comecei a lavar o cabelo das clientes dela. Lavar os clientes, aí ficava por ali, pelo salão, ficava brincando, jogando bola, se divertindo dentro do salão. Até que comecei a querer ter bigode. Aí começava a mexer, ajeitar meu bigodezinho na navalha. Depois, meu pai me deu a oportunidade de começar a raspar a cabeça dele. Aí eu passava o Presto Barba na cabeça dele, aí cortava ele todinho, machucava ele todinho, mas ele também não estava nem aí. Logo após, comecei a melhorar minha habilidade com a navalha, tirar a barba dele, o bigode. Aí os amigos foram começando a chegar, perguntar. Eu disse, faço sim. Aí quando pensou que não, comecei a cortar só de lado, certo? Começava a cortar e fui pegando aos poucos, até que um dia meu pai precisou ir para um jogo de futebol. Foi para um jogo de futebol no Nogueirão. Aí a gente lá, eu tinha uns 4 ou 5 colegas, assim, eu tudo fazendo bigode, fazendo a costeleta fininha dos meninos, ajeitava a sobrancelha. Eu sempre muito detalhista, né? Peculiar, gostava de mexer nas minhas bicicletas, já fazia pipa, já tinha habilidade em manuseio manual mesmo. Então eu disse, olha, eu sou bom com as mãos, digamos assim. Aí nesse domingo, professora, chegou um casal, na verdade não era um casal, era uma filha, uma mulher. Aí disse assim, quem é o barbeiro aqui? Era só uma portinha de rolo, um ventilador, uma bancadazinha bem simples, um espelho na parede e um ventilador. Aquele ventilador de teto, né? Que era a bancada do meu pai. Aí atrás da cadeira do meu pai tinha um banco de concreto, né? Uma almofada tinha, algumas revistinhas, um gelado e um cafezinho. Então era algo simples, simples demais. E essa mulher perguntou, quem é o barbeiro aqui? Os meninos perguntaram, é ele. Aí eu fiquei, vixe, meu irmão. É, sou eu. Só que eu só cortava cabelo dos amigos, eu só fazia a barba do meu pai. Aí ela disse, você corta o cabelo do meu pai? Eu disse, corto. Aí quando ela disse, lá vinha o senhor, ela foi ajudando o senhorzinho assim, bem, andando bem devagarzinho, já bem de idade. Aí cortei o cabelo dele, fiz a barba dele, passei
nervoso, suando. Foi a primeira vez que eu tinha cortado o cabelo na tesoura em cima. Isso é novo demais, eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. Aí, cara, foi o que aconteceu. Antes de terminar esse senhor, apareceu outro cliente. Aí o cara chegou e disse, tem quantos aí? Aí eu disse, tem 4, mas eu te coloco na frente, não tem ninguém. Aí eu disse, rapaz, aí o cara disse, pronto. Aí pensou que quando tava terminando o segundo, chegou outro. Em resumo, eu comecei umas 2 horas da tarde, terminei umas 6h da noite. Quando eu fui contar, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha R$ 37, R$ 35 no bolso. Aí os meninos, né? os caras, eita, vai pagar a janta, vai pagar o lanche, né? Não era todo dia que a gente tinha dinheiro para lanchar fora. Rapaz, eu disse, meu irmão, eu tô rico. É isso mesmo que eu quero da minha vida. Porque eu passava a semana toda para ganhar R$ 2. Em uma tarde eu ganhei R$ 35. Então eu disse, meu amigo, imagina se eu fizesse isso todo dia. Aí já comecei a me empolgar. Aí no outro dia eu já me arrumava. Aí eu me arrumei. Aí só que passei o dia sem atender ninguém. Outro dia também, eu só que conversa aí. Também fui deixando de lado. Quando passou uma semana, tipo isso, uma semana e pouco depois, chegou, aí meu pai ligou pra mãe. Mãe, Magnéria, diga a Davi, a gente morava em cima do salão. Diga a Davi que tem um cliente dele aqui. Eu disse, cliente meu? Aí quando eu fui ver, era esse senhor. Aí eu cortei, caprichei, ajeitei. Aí a mulher disse, pronto, a gente vai ficar vindo toda semana. Aí quando era o dia dele vir, eu já arrumava o salão, já me ajeitava melhor. E fui criando gosto pela profissão. E desde aquela época, minha mãe sempre me incentivando. Meu filho, vá. Quando seu pai fechava na hora de almoço. O pai fechava de 12 às 2. Aí eu chegava da escola de 11h45, mais ou menos. Aí já almoçava, já descia pro salão. Então, o tempo que meu pai não tava lá, eu ficava, né, preenchendo. Aí, quando foi indo, me movimentando, aí comecei a cortar cabelo em R$ 2, em troca de uma coxinha com suco, em troca de nada. E comecei a cortar, convidando as pessoas. Aí conheci minha esposa, que é minha esposa hoje. A gente fazia era no ensino médio, a gente começou a namorar no primeiro ano. Minha esposa muito inteligente e eu muito brincalhão na sala. Aí ela me ajudava, fazia meus deveres de casa, pagava meu lanche e eu, em troca disso, eu só fazia ela feliz. Eu fazia as piadinhas, fazia as besteiras dentro da sala. Era um pagamento? O pagamento era fazer o dia dela mais feliz, né? Aí foi nessa historinha, a gente já vai com 14 anos já junto, 13 anos, se eu não estou enganado. E ela foi uma das pessoas que mais me incentivaram, né? Assim, a querer ser melhor. Terminei o ensino médio já cortando cabelo dos clientes, dos alunos, amigos, dos professores. Aí ela ingressou na faculdade. E eu fui também. Na faculdade aí foi onde eu abri os meus olhos. Eu disse, rapaz, dá para me melhorar. Porque eu me formei em contabilidade. Eu vou ser contador ou vou ser barbeiro? Aí eu ficava o curso todinho. Duas profissões bem distintas, bem diferentes. E quando Mas o salão... assim, a contabilidade ele tá usando, querendo ou não, É, no salão, né? Não perdeu o conhecimento. E é assim, fazendo o que ele gosta. Pronto, aí Como a professora Cecília disse, ninguém vai tirar esse conhecimento contábil dele, É. né? É para sempre com ele agora. Mas também o conhecimento dele na barbearia ninguém vai tirar. É. Aí eu ficava sempre pensando assim, sabe? Realmente eu não vou perder nenhum dos dois. Eu tô aprendendo alguma coisa aqui que eu não sabia. Saber o que é um DRE, saber o que é custo fixo, saber o que é isso. Reprovei na matéria de empreendedorismo. Mais um. Aí eu disse, era sexta-feira. A professora... Ah, tá explicado. A professora... Para mim era o melhor movimento. O melhor né? movimento Eu da já semana. chegava de 8h30, eu já chegava atrasado. Todo sujo de cabelo, mas eu achava bom e sujo e com dinheiro no bolso. Eu via os meninos todos bonitinho, empacotadinho na hora da merenda. E aí, Davi, vai fazer a minha hoje? Aí eu disse, já que você corta o cabelo comigo, eu pago um lanche pra você e tal. Eu ficava querendo te jogar pra trazer o cara pro salão. Aí eu reprovei empreendedorismo. Aí o empreendedorismo tinha que pagar no sábado. Aí na faculdade eu tinha ganhado um desconto também. Por isso que eu entrei em contabilidade, que eu ia para fazer administração. Só que eu cheguei lá para fazer administração, aí a faculdade tinha ido lá no colégio, tinha dado
tinha chamado o pessoal para conhecer Sim. e tal. Aí a gente fez umas provas. Lembra? Lembro. Aí eu Fazia o vestibular da UNP, nos computadorzinhos lá do pronto. Aí laboratório, eu né? fiz essa prova, eu ia botar para administração. Sim. Eu disse, não, aqui eu vou administrar um negócio do meu pai. Aí eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer? A administração. E quando eu cheguei lá, um bocado de gente na minha sala, o pessoal mais inteligente, sabe? O pessoal que tinha as notas melhor. Botando para contabilidade. Eu disse, meu Deus, o que é isso que esse povo tá fazendo? Aí eu disse, rapaz, eu vou para contabilidade, porque pode ser que eu já tenho quem me ajude, já pensando No futuro. no futuro, quem me oriente na hora da prova, se eu não conseguir me desenrolar. Aí, meu amigo, eu Visionário. fui para contabilidade já querendo pegar a carona no pessoal. Aí fiz essa prova, fui o primeiro a terminar, doido para voltar pro salão. Eu tinha uma mobiletezinha na época, zoada dentro. Aí eu doido para voltar pro salão, porque o salão era um dia de fluxo, era um dia que atendia muita gente por ordem de chegada. Pai não dava de conta dos clientes, eu sempre tava ali, eu corto também. Aí pai dizia, ei, meu filho corta também. Às vezes eu dava até em cima dos clientes do meu pai, professor. Pessoal, aí eu corto cabelo, precisar aí, eu corto mais barato que meu pai. Larga esse coroa aí, Eu né? ficava jogando susto dentro do negócio do meu pai. Pai, daí, que é isso aí, Davi? Tá dando em cima dos meus clientes, rapaz. Concorrência desleal. Ele pegou algumas vezes fazendo isso? Várias vezes. Aí eu cortava mais, o povo dizia, não, quanto é o corte? Eu acho que na época era R$8. Eu dizia, eu corto por 5. Aí pai, não, você tá Promoção. Você tá prostituindo o mercado desse jeito, não sei o quê. Eu disse, mas eu preciso, pai. Resumindo, eu fazia isso escondido, porque ele não queria que eu baixasse o preço. Aí, cara, eu fui aí fiz essa prova. Aí, meses depois, anos depois, eu fui, minha esposa começou na faculdade de Direito. E eu disse, não vou ficar cortando cabelo não, que de R$5, R$8. Os barbeiros, tudo, o máximo que tinha era uma moto. Então eu vi assim, eu precisava ter algo para me ter uma vida melhor. Eu sabia que, eu não vou dizer a você que a gente passou fome não, mas a gente passava muito vontade. Dizer, não, eu queria ter essa chinela, queria ter esse tênis, queria comer em tal canto e não podia. Então, O básico tinha, né? o básico nunca Graças a faltou. Deus. O básico bem feito ali, minha mãe sempre nos esforçou. A gente, tipo, tanto que a gente sempre estudou em colégio particular. Sim. O pensamento, como minha mãe já foi professora, minha mãe dizia, se a gente colocar Davi e Frank em um canto, que ele não seja um canto assim mais regrado, que eles fiquem muito à vontade, vai acabar não dando certo. Então ele sempre fazia esse esforço. Foi ou não foi, eu recebia umas cobranças, porque eles atrasavam, aí eu mandava por mim. Aí atualizava os carnês e mandava. Justamente aí eu ficava entendendo, rapaz, amanhã já tem esses carnês, só que depois eu fiquei entendendo, é porque estava atrasado. Mas em resumo, a gente conseguiu, né? Foi muito, muito desafiante. Quando eu nasci, meu pai andava numa bicicleta, era ele, minha mãe, meu irmão, minha mãe no bagageiro, meu irmão no ferrinho aqui da bicicleta. Eu tenho uma foto lá em casa dele. E eu na barriga da minha mãe. Meu pai saía da Bola de São 4 aqui pro Bom Jardim, onde era a barbearia dele. Então, quer dizer, nunca foi fácil para eles, né? Eu acho que para mim, eu já peguei uma fase mais confortável. Eu acho que é assim, se você for analisar, sempre quem veio primeiro, pegou O tempo mais difícil. O tempo mais difícil, né? Esse é meu pensamento. Os desafios são maiores para quem eu acho assim, dependendo da situação de cada um também, mas na grande maioria, se você for ver, parte familiar... A maioria das pessoas é assim. Se você não for herdeiro... Pronto, não for herdeiro. Meu pai, quando eu nasci, o transporte, quando ele nasceu, o transporte dele era um jumento e uma carroça. Quando eu nasci, era uma bicicleta, já estava melhor. Quando meu filho nasceu... Já morava em Mossoró, Pronto, né? já morava em Mossoró. Quando meu filho nasceu agora, já tem 2 carros em casa. Então, quer dizer, as condições vão melhorando, né? Claro que também a gente tem que fazer, como você falou... Fazer por onde. Fazer também, por né? onde. Ser o sucessor. Para mim vai ser uma grande felicidade se meu filho, hoje eu tenho um filho de 3 anos, se ele quiser dar continuidade no projeto, na barbearia, nos negócios, para mim vai ser uma honra. E Davi, você falou da barbearia agora, da sua mesmo, né? Sim. Sem ser do seu pai. Como foi, assim, o início? Porque, assim... Surgiu de onde a ideia? Porque, assim, o abrir Salão Jovem é Isso. muito conhecido em Mossoró, né? Eu só em não Mossoró. conhecia. Eu conheci na disciplina de ecologia. Ecologia de empresa. Ecologia de empresas.
Que aí o professor falou e tal. Lógico, eu tinha ouvido falar em salão jovem, algo assim, na mídia e tal. Post, alguma coisa assim. Mas não conhecia, nunca tinha ido lá. Aí eu fui, muito massa, a Mas estrutura assim, muito boa. pelo menos uma Você já coisa. foi lá? Já. Vamos organizar esse bigode lá, pra dar uma melhorada nesse bigode. Mas assim, o Salão Jovem, pelo menos assim, no meu ponto de vista, foi uma das primeiras barbearias que já teve mais essa pegada, então, da questão de cursos, de fazer cursos, como também ter um local mais como eu posso dizer, um ambiente mais agradável, porque você passa ali na frente, é muito bonito. É, bonito. Então, a gente que está em administração, a gente conhece muito dessa parte, do ambiente. Então, um cliente, ele quer estar num ambiente confortável, que seja bonito. Questão de layout. E até mesmo, hoje em dia, assim dizer, instagramável, né? Isso. Então, isso realmente puxa muita atenção. A beleza então, do ambiente, né, Marília? Isso. Bonito. Então, a gente sempre vê alguém que corta cabelo lá, sempre tem aquele espaço colorido atrás, e é bem legal isso. E queria que você falasse um pouco como foi o início e como foi também os desafios para chegar até onde você está hoje. Bacana, uma pergunta bem interessante. Como eu falei, meu pai foi o fundador de tudo, né? Ele quem fundou esse nome, Salão Jovem. Primeiro, o Salão Jovem vem de onde? Foi... Esse jovem. Eu acho que é porque ele era jovem na época. Sim, foi seu pai que... Meu pai que fundou. Sim, então no caso a barbearia dele já então tinha já- esse nome. Já era Então Salão você já Jovem, deu Salão continuidade. Jovem. É, sim. É por isso que Salão Jovem é desde 1992. No caso faz 33 anos. Né? 33 anos. Então, desde sempre foi Salão Jovem, só que em várias versões diferentes. Quando eu fui cortando, fui para a faculdade, aí conheci os professores, né? Eu sempre perguntava, professor, eu vou ser contador ou vou ser barbeiro? Quando eu tirava nota ruim, na grande maioria das vezes, Aí queria ser barbeiro. aí eu disse, rapaz, eu vou ser barbeiro mesmo. Quando a barbearia estava ruim, eu disse, rapaz, eu vou ser contador. Aí eu ficava sempre querendo pular de galho em galho. Aí comecei a cortar o cabelo dos professores, tem um professor que é Salvio Delmas, ele é o contador lá do Salão Jovem. E eu cortando o cabelo dele, eu disse, Salvio, você me conhece nas minhas duas versões, como barbeiro e como aluno. Você acha que eu devo ser barbeiro ou contador, Davi? Eu vou ser bem sincero, a voz dele é bem grossa. Eu sei como é você dentro de sala de aula, seja barbeiro mesmo. Aí eu disse, rapaz, então é isso, os professores estão me orientando a ser barbeiro, então eu vou pra cima mesmo, vou pegar o conhecimento, reprovei nessa matéria de empreendedorismo. Quando eu comecei lá nos sábados, era eu que pagava, acho que era R$300 por mês, alguma coisa assim, a matéria. Aí eu disse, meu Deus, eu já faço tudo isso. Aí comecei a entender o que era empreendedorismo. Aí eu disse, eu vou melhorar meu negócio. Eu estou tendo noção do que é. Eu tive noção do que é custo, do que é investimento, do que é gasto, do que é... Então, a parte teórica, digamos assim, que eu não sabia, eu comecei a saber. Só que eu já estava na vantagem, que eu já estava na parte prática. Eu já tinha resultado prático, que era o quê? Eu me relacionava bem, procurava cortar da melhor forma possível, atendia bem e o principal, eu tinha disponibilidade. O cara quisesse que eu cortasse o cabelo dele 10 horas da noite, 11 horas, eu cortava. De manhã, cortava. Tinha mais dificuldade de acordar cedo. Mas o restante do dia, independente de qual fosse a hora, eu não gostava de festa, de farra. Nunca fui muito pegado a isso, até porque fui criado na igreja. E eu fiquei disponível para a galera, fui crescendo minha clientela. Com 17 anos de idade, eu tinha uma meta besta, besta assim, né? Que eu não sei porquê. Eu tinha que ganhar R$500 no dia. Eu tinha que ir para a faculdade tendo que ganhar R$500. Se eu tivesse produzido 495, eu ia achando ruim para a faculdade. Eu ia atrás de vender alguma coisa na faculdade para fechar os 500. Mas isso é, tipo, muito bom. Mesmo que fosse algo que entrasse muito na sua mente... Sim, me incomodava. Pronto, lá em administração a gente sempre entra nessa parte. Para uma empresa ela realmente se desenvolver, ela tem que ter muito bem definidas essas metas, esses objetivos. Então, querendo ou não, isso é motivante, né, Jorge? Fora que mostra a persistência também, né? Que uma das coisas que não pode faltar no empreendedor é a tal da persistência. Persistência. Então, eu já era persistente sem saber que era persistência, né? Aí, rapaz, comecei... O salão era muito básico, digamos assim. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E sempre foi ali naquele mesmo lugar? Não.
foi ali perto do Rebouças, depois meu pai se mudou para Delfim Moreira. Sim. Assim, era no mesmo pedaço ali, mesmo... O mesmo setor, o mas mesmo em, setor. em regiões diferentes. Foi, aí na época ele tinha uma mobiletezinha, ele trocou a mobilete no terreno. Aí esse terreno, ele tipo, era um ponto. Aí ele trabalhava de manhã, comprava um saco de cimento. Trabalhava de tarde, comprava uma brita. Então foi, né, foi melhorando, melhorando. Até que a gente vendeu aquele ponto e comprou um ponto no outro lado da rua, que era o lado da sombra e era maior. Só que o pessoal dizia, não, aí enterraram um jumento de cabeça para baixo, porque já foi farmácia, já foi ótica, já foi tudo. loja, tudo no mundo. Aí pai foi para lá, a gente começou a morava atrás da barbearia, era a barbearia na frente e a gente morava tudo junto num quarto, assim. Então foi uma época muito boa na minha vida que eu me sentia próximo, a gente comia, a gente sentava no chão para comer lá em cima do colchão e tudo, então era um negócio bem dinâmico, assim, né? Dormia todo mundo junto. E até que foi trabalhando, trabalhando, construindo. Aí o prédio já era lajeado, construiu em cima. Aí eu sempre me envolvendo, me envolvendo. Então, quando deu os 13 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos, aí eu fui 16, 17 entrei na faculdade. Aí comecei a ver outras pessoas. Eu saí daquela minha bolha, já conheci outras pessoas, Ampliou conheci os professores. horizontes, né? Quando estava com 19 para 20 anos, eu convidei um aluno, eu convidava sempre os meninos da sala, cortar o cabelo comigo. Era R$ 10 na época. Já tinha melhorado as condições. Aí, essa questão quando eu disse que minha meta era fazer R$ 500 no dia, e já era mais para frente, o corte já era R$ 20 nessa época. Sim. E eu chamei eu chamava alguns iam, não voltava. Aí eu chamei um cara, eu vi ele sempre bem arrumadinho e tal. Eu disse, vou citar o nome dele não. Vamos cortar o cabelo lá comigo? Aí ele disse, vocês ficam abertos em horário de almoço? Vocês ficam. Aí eu arrumei esse dia, ele disse que ia. Ajeitei o salão. Ajeitava assim, Nem ficava varria. mais. Não era sempre que eu ficava, né? Eu deixava mais pro Tivesse final de cliente, semana. né? Eu ficava moscando ali atrás de alguma coisa. Atrás de movimento. Aí ajeitei o salão, assim, ajeitei as revistas. Na época tinha as revistas de Playboy, eu botei até em cima pro pai disso, né? Aí tinha um cafezinho, ajeitei a bancada de pai. Eu cortava na bancada do meu pai. Aí quando eu cheguei lá, o cara olhou assim pro salão, eu bem empolgado. Ele disse, sim, aqui é seu salãozinho. Eu disse, rapaz, é meu salãozinho. Aí eu disse, não vai dar tempo eu cortar não, tô com pressa. Aí pegou e foi embora. Ixi, na mesma hora deu um desgosto. Baixei as portas, assim, as portas aqui de rolo de ferro, baixei as duas portas. Eu quero mais saber, caceta de salão. Aí pronto, eu fiquei bem desanimado. Aí eu disse à minha mãe. Aí mãe, não, mas você não pode desanimar por causa disso, não. Não é por causa de uma pessoa que não acreditou. Aí isso, até hoje, só que até hoje eu vi que o quanto aquilo me incomodou, o quanto aquilo é como se eu fosse uma fogueira assim, que eu tava com um fogo alto e o cara chegasse e jogasse um balde de água. Aí apagou ali. Criou um desânimo. Um Né? desânimo total, um desgosto. A palavra foi essa, um desgosto. Aí eu disse, rapaz, não vou ficar por baixo, não. Aí conheci um cara chamado Gustavo Rosado. O Gustavo era, na época, era irmã da prefeita de Mossoró, de Fafá. E eu cortando o cabelo dele e sempre melhorando, buscando todo curso que tinha em Fortaleza, em Natal, eu ia. Minha primeira busca era pela parte técnica. Era saber ter habilidade Sim. bacana, que eu sabia que eu queria me destacar na qualidade. Então foi a primeira coisa que eu comecei a estudar. Não tinha paciência para assistir vídeo aula. Meu negócio era presencial. Eu ia para os cursos, sentava na frente. E eu achava interessante, que eu não gostava de prestar atenção na escola, mas quando eu ia para os cursos eu ficava assim, estático. Eu disse, meu irmão, anotava, escrevia, olhando passo a passo, qual é a roupa que o cara estava usando, qual era a máquina que ele estava usando, como eram as palavras novas que eu aprendia, eu escrevia. E eu só vou ficar usando isso aqui dos meus clientes. Aí tudo que eu aprendi, aí teve com que eu fui para um sorteio, ganhei uma capa bem estilosa. Aí já voltei com uma capa nova e com novas habilidades. Aí a gente tinha um grupo de barbeiro, comecei a mandar isso há uns 10 anos atrás, né? Comecei a mandar. Rapaz, aí comecei os próprios barbeiros queriam cortar o cabelo comigo.
Só que eu disse assim, rapaz, dia de sábado eu trabalhava até 12 horas, 1 hora da manhã. Era o dia que eu botava pra viver mesmo, sabe? Minha esposa, minha namorada na época ainda, ela me esperava, se arrumava pra gente ir pra uma lanchonete, um negócio. Só que quando o movimento foi aumentando, eu passava batido. Só mais um, não deixava voltar. Eu olhava pro cara assim, chegava mais um. Aí eu dizia, é R$ 20 ali, é 30. Ficava olhava pro cara e já via uma nota, sabe? Via o cara chegando lá e eu... É, trim, O trim, sabe? cifrãozinho, É. né? Aí eu comecei a criar gosto. Aí apareceu a oportunidade de viajar para Fortaleza. Aí conheci um cara chamado Seu Elias, que hoje é a Que maior referência E do Fortaleza é um mundo. grande polo desses cursos de cabeleireiro, da questão de É, beleza, e né? principalmente naquela época que tinha poucos. Isso, a barbearia que tava esse novo modelo de Tava barbershop. ressurgindo, né? Isso. Era um estilo mais moderno, barbearia com vendia cerveja. E foi logo quando começou a moda mesmo do pessoal ter as barbas, Isso, a manter, galera cuidar, começou né? a enxergar esse mercado. Aí fui para Fortaleza, conheci esse cara. Aí esse cara tinha um resultado incrível em Belo Horizonte. Viajei para Belo Horizonte, eu e mais 3 barbeiros aqui de Mossoró. Fomos para o maior evento a maior conferência de barbearia do mundo. E quando eu cheguei lá, eu disse, vixe, meu irmão, onde é que eu tô? Nunca tinha andado de avião. Nunca tinha visto aqueles prédios tão grandes. E eu disse, eita, aí fui na barbearia do cara, tirei foto, fiz vídeo. Aí eu vi que os caras já trabalhavam lá, ia cortar, já lavava o cabelo, já usava uma toalha quente na barba. Não era mais só uma barba, era uma barboterapia. Então era uma experiência de atendimento, de técnica com conforto. Então eu comecei a agregar conforto. Para mim, o que melhorou para mim, o que facilitou, o que avançou, foi que eu juntava dinheiro. Meu vício era guardar dinheiro dentro de um cofre, juntava notinha de 2, de 5, de 10. Então, quando eu voltava, eu tinha poder aquisitivo para comprar um massageador, para comprar a primeira as primeiras máquinas sem fio de Mossoró. Foi eu e um amigo meu, Felipe Barbershop, que a gente comprou junto. Então, eu já estava trabalhando em máquina sem fio. Isso aí foi melhorando e depois eu disse, rapaz, agora eu tenho que investir numa estrutura, porque eu ficava mexendo, pintava, botava um jarro, um quadro, ficava pior. Aí Gustavo Rosado disse, procura um arquiteto, contrata um arquiteto. Aí eu disse, rapaz, eu tenho dinheiro. O pai disse, não, vou gastar dinheiro com arquiteto não. Só que na época, né, eu tinha umas 150 quitada, eu tinha R$ 8.000. Eu disse, não, eu tenho um poder aquisitivo para isso, né? Porque eu me achava ricão, porque eu tinha dinheiro, R$ 8.000 em casa, não guardava nem em banco. Aí chamamos essa arquiteta. Quando eu me lembro assim, eu fiquei até meio acanhado, que ela chegou muito chique, muito alinhada, muito estilosa. E o salão, a gente só levantava, era 2 portas de rolo. A gente só levantava uma porque a outra ficava no sol, assim, o sol ficava dentro do salão. Aí a gente só abria essa daqui. Aí ela passou por debaixo da porta de rolo. Aí eu disse, olha, eu quero isso e aquilo, um negócio mais moderno, uma pegada mais atualizada. Aí ela só anotando, anotando, anotando. Aí fez. Isso na época era um prédio só. Aí a metade era o salão eu e meu pai, a barbearia. E a parte de trás era o salão da minha mãe. Então eu ficava entre eles dois, Que é né? onde é hoje. Só que minha mãe rompeu o ligamento dos 2 ombros, de tanto escovar, alisar cabelo. Ela disse, mãe, me arrende esse espaço. Aí depois dessa reforma, aí fui melhorando, fui atrás de um design para melhorar a logomarca do salão, fiz cartão de visita, andava com os adesivos, onde eu chegava, era no shopping, em qualquer canto que eu andasse, numa lanchonete, eu adesivava no salão jovem. As motos, as bicicletas era mais bicicleta na época, as bicicletas dos clientes eu adesivava com o nome Salão Jovem. Então eu comecei a Espalhava, né? espalhar, a fazer o marketing, do que eu tinha aprendido na faculdade, né? E foi E indo, espalha foi indo. também o nome da empresa, né? Isso, espalhar o nome da empresa. Aí logo, e eu vi lá em Belo Horizonte que o pessoal fazia isso. Eles jogavam, era um marketing mais agressivo, Marketing de guerrilha que de chama. guerrilha, chama. Não sabia disso, eu vou estudar sobre isso, né? Vou até anotar. É. Aí, cara, o que foi que E aconteceu? você vai pra cima, você vai atrás do seu Para cliente, você vai dominar o atrás do mercado ali. consumidor. É. Sim, Você vai vai, atrás do vai consumidor. atrás. Porque isso seria uma busca ativa. Uma busca ativa, isso. É A tipo uma rede social, prospecção, né? isso. A rede social a gente consegue fazer, mas
uma busca passiva, porque a gente não despende, a gente posta e espera. Entendi. Aí no marketing de guerrilha, não, a gente vai atrás. Panfletar, dar alguma promoção, um adesivaço, por exemplo. Pronto, eu não sabia, mas no caso eu faço bem esse marketing de guerrilha. A gente usa panfleto, a gente usa voucher de promoção, a gente usa... Que nessa época de tanta coisa online, esse offline, né? Cupom, um voucher, um panfleto, é um diferencial, acaba sendo um diferencial. É um diferencial. Um adesivo. Às vezes a gente acha, eu estudei isso recentemente num evento, ultimamente eu estou estudando muito, não só mais sobre barbearia, mas sobre gestão, negócio, business. Aí eu tive um evento do G4, esse dia em Fortaleza, e lá eles falavam a importância de você acumular sucesso. Se está dando certo o tráfego pago, está tendo condições de investir, mantém. Se está dando certo o panfletagem, mantém. Se está dando certo parcerias locais, mantém. Se está dando certo Google Meu Negócio, mantém. E às vezes, no meu pensamento, não, tal coisa é melhor do que tal coisa. Então a gente acabava deixando algumas de mão, sendo que todas elas têm seu público. Isso. Assim como hoje o Facebook, o TikTok, no caso o TikTok é um público mais jovem. Isso. O Facebook é um público mais velho que já venceu na vida, digamos São assim. gerações, né? Isso. Eu sou publicitário também. Sim, aí a gente diz que no Facebook são os nossos pais, a geração X, e os baby boomers, que são nossos avós e pais. Nossos avós, quer dizer, os baby boomers, e os X são nossos pais. O Instagram somos nós, né? A geração millennial. Atual. Isso. E o TikTok são os mais novos, né? A geração Z. Nós somos milênios. Nós somos millennials. Tipo, antes de 2000 é tipo Até milênio. 1995, 96, 95. Acho que é 96, os milênios. Então, A partir de 96. Então, varia um pouquinho. Então eu fui a última remessa do dos millennials. Pega um pouquinho dos millennials, um pouquinho dessa outra geração A Z. Da Z, né? Mas pega mais millennial. Mas pega o Aí, início. no caso, resumindo, eu entendi, no caso, que a gente tem que abranger todos os públicos, né? Hoje, por exemplo, porque o que puder agregar, melhor. Porque o interessante é você fazer uma cesta de publicitária, né? Tipo, ir para o Instagram, ir para o Facebook, E, tipo fazer assim, uma panfletagem na TV, rádio, se puder. Né? E assim, barbearia, ela não é, um exemplo, não é só para pessoas de 20, 25 anos. Não, todo mundo tem cabelo, Precisam barba. ter cabelo, não é Exatamente. calvo, pode ir. tanto Marília, né? É isso. Marília Carlos. Hoje, nosso principal público, assim, que a gente busca muito, é pelo público infantil. Quando eu comecei, os barbeiros não queriam cortar cabelo de criança. Porque dá trabalho, Porque o menino chora, ficava né? inquieto, agoniado, alguns já tinham sensibilidade, só que às vezes ninguém sabia o que estava acontecendo. E hoje eu vi que eu consegui crescer através do público infantil, por causa daquela época que eu queria, quanto mais trabalhoso, melhor para mim, porque menos gente corta. Então eu tinha sempre esse pensamento, quanto mais o menino ficar inquieto, mais eu quero. A criança, Fideliza, ela né? quem manda, assim, é os pais, né? A Então, mãe, principalmente a mãe. a mãe, se ela for uma vez, ver que deu certo, ela vai continuar indo lá. Tem que começar agradando a mãe, os avós e a criança. E você fez o que as concessionárias fazem. Você sabe que quando vai comprar um carro, a maior parte da decisão da compra é da criança, que influencia a mãe, o pai. Isso eu não Você fez o tava que sabendo. as concessionárias de carro fazem. Que é justamente focar na criança, na experiência para a criança, no bem-estar da criança. Voltar a experiência da venda para a criança, que é para você conseguir influenciar os pais para levar, vou levar um Onix, por exemplo. Entendeu? E assim, Se meu filho gostou e tal. Eu não sabia, não. A gente que é morador aqui de Mossoró, a gente conhece muito sobre o Salão Jovem. E, assim, é como eu posso dizer, um estilo, assim, de vida. Que, por exemplo, se aquela pessoa, um exemplo, faz o cabelo e a barba no Salão Jovem, a gente, querendo ou não, costuma entender que ela tem muito cuidado com a beleza e que ela, querendo ou não, tem um poder aquisitivo maior, assim dizer. É um lifestyle, um estilo Isso, de um vida. lifestyle. Obrigada, eu tava esquecendo a palavra.
Então, foi realmente uma mudança muito grande Eu quero isso. fazer Eu não parte sei- desse lifestyle. Se Deus quiser, todos vocês. Eu não sei se eu respondi a primeira pergunta que você me fez, né? Que como a gente chegou nessa questão. Nesse estilo, né? Então foi justamente buscando referências de outras cidades, de outros estados, vendo outros resultados de outras pessoas que nada se cria, né? Tudo se copia, mas melhorado, digamos Sim. assim, modificado. Com sua... Tudo se Com transforma. a sua Tudo se transforma. assinatura. Isso, com com a minha jeito. assinatura. Então, depois dessa arquiteta, hoje já vai a 8ª reforma, a gente está caminhando para a 9ª reforma. Agora não é mais só Você barbearia, lembra a arquiteta que... é a mesma, É a mesma? Vanderlândia. Ah, Vanderlei Lima. Isso, tive com ela ontem. A gente agora está fazendo soltar um spoiler, viu, Rosane? A gente está fazendo agora como é que eu posso... Novidade, hein? Como é que eu posso dizer que vai ser a sede do grupo jovem? Vai ser a sede do jogo. É isso mesmo, Ah, a né? sede, é. A sede. Pronto, onde a gente vai ter nosso market lá, Vai vai ser ter meu primeiro escritório A administração do grupo Salão Isso. do grupo jovem. do grupo jovem. Porque hoje eu não... Assim, eu comecei como barbeiro, mas a barbearia foi o suficiente para me levar em outros negócios. Davi, e uma coisa, você começou como barbeiro, mas hoje em dia você não é só barbeiro. Você tem outros negócios que são acessórios ao salão jovem, Isso, né? isso. Fala um pouquinho sobre esses outros Esses business, acessórios. Ei, Maria, eu já respondi, negócios. foi sua pergunta? Respondeu. E às vezes eu fico assim, emendando as coisas. Hoje, nós começamos com o salão jovem e há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente era um prédio. Aí a família comprou outro prédio, aí meu pai saiu do salão e foi para esse outro. Por quê? Porque antigamente era só eu e ele. Quando minha mãe saiu, eu já fiz uma reforma que era para colocar outra cadeira de João Vitor, que trabalha com a gente até hoje. E quando eu vi espaço, eu disse, eita, dá para colocar 4. Aí meu pai dizia, não, rapaz, vai dividir o que é pouco. Eu disse, pai, não vai dividir não, vai somar. Aí ele dizia, não, bota só as 3 mesmo. Só que eu disse, Vanderlândia, pode fazer as 4 cadeiras. Quem vai ser o quarto barbeiro? Eu disse, não sei. Eu sei que eu vou deixar o terreno pronto aqui para ter mais um barbeiro. Que eu ficava pensando, se dá para mim, eu, meu pai, por que não mais 2 pessoas? Sim. Aí ficou com uma cadeira disponível. Ficou meu pai, eu, uma cadeira disponível e a de João. Aí até que Júlio César entrou no time, que era um barbeiro, que a gente já viajava para os cursos junto. E ele se uniu com a gente. Aí, Salão Jovem, uma nova versão, já com a maior equipe, 4 barbeiros. A gente bem, assim, uma frequência boa, bem agitada, aquele clima diferenciado. Chegava, batia na mão, e aí galera, apertava a mão, tirava uma onda, botava uma músicazinha mais agitada. Era um reggaezinho mais alto astral, sabe? Diferente de hoje, que hoje a gente já bota uma pegada mais um jazz, Sim, um mais ambiente, né? um lo-fi. Isso. Naquela época não, naquela época a gente gostava do agito. Porque a música, a energia da música, como ela é contagiante, a gente trabalhava na produção, na quantidade. Dava o gás, né? Naquela época a gente cortava 25, 20 e tantos cabelos num dia. Hoje, quando a gente corta muito cabelo, corta 15, 12, 13. Porque hoje a gente lava, hoje a gente entrega o cabelo finalizado. Um serviço mais completo, né? Hoje é mais do que um corte, é uma experiência. Isso. Onde a gente leva o cliente para o lavatório, lava, hidrata, massageia, depois leva para a cadeira, seca, bota um pós-barba para ativar a refrescância dele, oferece um chá, um chocolate quente, um cappuccino. Então faz essa logística, coloca o nomezinho do barbeiro, do cliente, pede a avaliação dele no Google, faz um conteúdo. Então é todo um movimento, não é só chegar, cortar e liberar. Isso aí era antigamente, quando a gente cortava um valor mais em conta, que a gente precisava cortar muito para ganhar melhor. E é assim, Jorge, a gente tá vendo tudo de administração que a gente vê que dá na certo, o prática. Davi tá fazendo na prática. Fui fazendo. E eu ia vendo o que estava dando certo, o que não dava. Porque, olha, só para vocês terem uma noção, eu sou tão apaixonado pelo meu negócio que eu tenho ele tatuado 4 vezes no meu aqui o nome, aqui o Homem-Aranha, que é o herói favorito da criançada. Aí tem um aqui no meu pescoço. Ando com minha correntezinha do Salão Jovem também. Eita. Aqui atrás do meu braço tem Ele é a Rei da própria propaganda. Isso, ó. Vou pra academia, eu vou com boné de Salão Jovem, camisa de isso Salão aí. Jovem. Na tatuagem na perna é de Salão Jovem, a foto do meu pai, um Barbie Polo.
Então, isso eu sou Se é muito... de usar uma logo da Calvin Klein, usa do Salão É. Jovem. Melhor. E tipo isso aí. assim, a gente sempre fala que, vamos assim dizer, corta cabelo, todo mundo corta. Mas não é todo mundo que entrega a mesma experiência. Então é isso que diferencia os empreendedores. Isso, Maria. E o mais, eu acho que o mais desafiador de tudo é você conseguir manter um padrão de qualidade. Isso. Principalmente quando você cresce. Né? Exatamente. Então, diga, não, pessoal, eu só quero cortar com você. Então, hoje, você perguntou, hoje, Davi, você é barbeiro, você é empresário. Digamos que eu sou 40% barbeiro e 60% gestor e empresário. O E gestor... também você faz cursos também, né? Para Isso, outros barbeiros. isso. A gente foi, a procura foi aumentando e eu disse, não, agora não estou pronto, não estou preparado. Só que rapaz, eu estou deixando de ganhar dinheiro. O povo está me procurando, aí até que eu fiz a primeira turma, era para 20 pessoas. Só precisava de uma, né? Só precisa uma, dá certo. Já fiz lá no salão, era para 20 pessoas. Montei um palco, ajeitei tudo. 20 pessoas, 20 cadeiras. Foi 36 pessoas nesse dia, não sei nem... Ficou gente em pé, ó, não tem mais canto para sentar não, mas se quiser ficar em pé lá atrás, você entra. Aí o pessoal mesmo assim... Aí na época eu já comecei quando eu comecei a usar o minoxidil, eu disse, rapaz, eu queria ter barba. O pessoal cortar o cabelo com esse menino, nem bigode tem. Aí eu ficava incomodado com isso. Aí eu comecei a usar o minoxidil, foi melhorando, aumentando a barba, depois eu tinha barbichinha, depois o bigode foi engrossando. Aí comecei a vender minoxidil. Vendia para os clientes, vendia para outras barbearias. Comprava acho que era R$8, vendia de 15 para barbeiro e 20 para cliente. Aí mandava deixar 5 aqui, 5 ali, 5 aqui. Aí todo sábado passava para ir recolhendo. Eu disse, dá para me vender também as coisas para os barbeiros. Aí nessas viagens que eu ia para Belo Horizonte, eu trazia pente, tesoura, capa, um fósforo higiênico, que é quando a gente corta alguma espinha. Esse fósforo, quando é misturado com água, ele estanca o sangue. Sim. Aí comecei a trazer essas novidades, umas navalhas mais diferenciadas que não tinha aqui. Eu disse, bicho, eu vou botar uma loja. Aí botei uma loja de produtos, material para barbeiros. A procura dos cursos. Comecei a ensinando o pessoal. Rapaz, eu faço o curso prático, eu faço de turma. Eu vendo o dia aqui comigo. E até mesmo os produtos, não, acho que você não lembra, mas anos atrás teve uma feira de empreendedorismo lá no Senai, que vocês foram até um dos apoiadores, que foi com Lara, Eduarda, elas foram até o local. Se eu não me engano, teve desconto, eu acho que em alguns produtos, não lembro. Faz uns 2, 3 anos. Aí vocês foram um dos apoiadores dessa feira lá do Senai, que foi gigante. Foi? Foi. Até procurar algumas fotos depois para mostrar. Mas eu, no caso, eu estava envolvido lá. Tava. Elas foram lá no local e conseguiram o apoio. Elas falaram desde o início que iam conseguir esse apoio, que a gente teve vários patrocinadores. Aí vocês foram um deles. Massa, eu não tava, não lembrava, não lembro, na verdade. Aí foi aí, Rosane, onde surgiu a Capacita Jovem, que hoje é uma escola de formação de barbeiros, onde a gente vende o curso prático, o cara que está começando do zero, ou o cara que quer se aperfeiçoar. Então a gente desenvolveu o Capacita Jovem, a gente tem até o Instagram, já deixei aí para quem quer aprender mais sobre barbearia. A gente está postando dicas constantemente. E do Capacita Jovem a gente desenvolveu um jantar de negócios, que é um evento que eu promovi. O primeiro, vou organizar o segundo, agora no próximo mês, em julho. Vocês já estão convidados. É um evento onde tipo, eu chamo algumas pessoas, eu chamo a menina que faz meu financeiro, eu chamo a menina que me auxilia no meu posicionamento online, eu chamo todas elas apresentam e a gente mostra sobre os negócios, sobre como funciona. Aí lá a gente vende o lugar na mesa, que a gente vai entregar a planilha, a agenda, as melhores ideias, onde tem vários empresários falando sobre seus negócios. Mas é somente sobre barbearia Não, ou todos os negócios? Geral. Esse que eu fiz agora lá no Tchê, eram para 10 pessoas, ainda foram 14. Só tinha 2 barbeiros. Um era médico, outro era como é, meu Deus? Bombeiro, outro era veterinário, Várias profissões. outro era dentista. Olha então... aí, Davi, você entrou no mercado de barbearia e você já está inserido agora no mercado de negócios. No mercado de negócios. De empreendedor. Por isso que eu falo que hoje eu estudo outros negócios, né? E
além da Capacita Jovem, da Escola de Barbeiro, a gente tem a barbearia, Salão Jovem, que é onde a gente vende serviço de barba, cabelo, corte infantil. Somos especialistas em crianças atípicas. Ontem mesmo eu cortei o cabelo de uma criança que a mãe já tinha feito de tudo para tentar cortar o cabelo, só que a sensibilidade, alguns profissionais que não estão capacitados, querem fazer a abordagem da forma errada. Então a gente cortou, resolveu, a criança não chorou, digamos assim, ela disse, foi a melhor experiência que eu tive, o menino acho que deve ter quase seus 10 anos de idade, então hoje eu amo fazer isso, eu gosto. Aí, só para finalizar essa... E deve ser bem satisfatório. Gratificante, satisfatório. Eu amo cortar cabelo de criança. Seja do primeiro corte. E eu acho que as mães dessas crianças atípicas devem agradecer muito, assim. Devem se sentirem bem confortáveis em ir lá. E bem acolhidas também. Isso, é um momento, assim, bem tenso para essas mães. Porque as crianças geralmente não gostam, né? Não que gostam, toque, que corta o cabelo. Por exemplo, essa criança ontem eu cortei o cabelo dela sem pente, só com tesouro. Tem que ter toda... Então, quer dizer, você pegar um cabelo ali, tá livre, um cabelo, cortar só com a mão e a tesoura, amiga, você tem que ter técnica, jeito e gostar do que faz. Então, quando eu digo que a barbearia foi uma ponte para que eu possa conhecer pessoas e dessas pessoas eu me proporcionar outros negócios, hoje a gente tem também um negócio que está em desenvolvimento e em expansão. É a Publica Jovem, que é uma empresa de marketing offline, que a gente vende muros na cidade de Mossoró. Não sei se vocês já passaram na João da Escócia, tem vários muros. Naquele condomínio da esquina, daquele condomínio. Hoje nós temos mais de 50, não, nós temos mais de 80 parceiros. Como é que funciona? Eu alugo o muro para você divulgar o seu negócio. Você quer divulgar? É um outdoor, só que bem mais em conta e valorizando o artista, porque o cara faz pintado, à mão, né? É pintado à mão. Ah, boa. Então, é um negócio que está crescendo muito. Muita gente gosta, que é um custo-benefício, dá visibilidade ao negócio. Então, quer dizer, em cantos que tem mais movimentos, né? Isso, mais distantes, como outdoors, né? Eu vendo... O interessante é que é pintado, né? É pintado. O mais interessante é isso. Eu vendo digamos, eu ajudo o meu cliente da cadeira, da barbearia, a divulgar o negócio dele. Não, eu só tenho tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, eu ajudo ele a fazer o marketing dele. Sim. E com os muros, os clientes começaram, porque eu entendo que o cliente é nosso termômetro, né? Por isso, por exemplo, quando a gente começou a cortar cabelo de criança, a gente tem um fluxo muito grande de senhores, de adultos, que faz cabelo e barba, semanalmente. E essas crianças, quando elas estavam chorando, acabava causando um ruído. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou um espaço próprio lá dentro do salão, que é todo fechado, a criança chora, mas fica lá mais sossegadinha. Quem não quer... Reservado. Reservado. A mãe se sente até mais à vontade. Sim, no lugar só para ela. Antigamente a criança ficava chorando e ficava ali perto. Então, hoje a gente tem aquele cantinho. Aí, resumindo... então, o termômetro são nossos clientes. Sim. Eles que dizem, melhore isso, ajuste aquilo, faça aquilo. Por isso que é bom a conexão com o cliente. Eu vejo que é 3 formas de a gente se conectar com os clientes. A primeira é você tendo uma qualidade técnica muito boa. A segunda é você tendo uma conexão com o seu cliente muito boa. Você realmente se torna um parceiro dele. Eu não digo nem um amigo, mas um parceiro. Um cara que ele possa confiar. E terceiro, ser cômodo. Tem um espaço para ele estacionar, seja fácil a logística na hora de agendar, na hora que ele liga, ele se atende tanto por hora de chegada como por hora marcada, o preço acessível para ele. Então, para fidelizar, no meu ponto de vista, você precisa ter esses 3 lados. Aí, entrando nessa vibe da Publica Jovem. E o preço não deve nem apenas ser acessível, mas deve... transmitir o valor do serviço que você presta, né? Isso, vale a pena. Ele sentir que, tipo... Pagou, valeu a pena. Foi bem pago, né? Isso, porque justamente você não só corta cabelo, não é só o serviço de corte de cabelo. Então, tem toda a estrutura do local. Uma logística, né? Tem a barbaterapia, isso. Então, isso os realmente... Os cheiros, a essência, as pessoas que estão lá dentro. Lá no salão, a gente tem uma pessoa... que é só para servir água, servir café, para limpar, para dar o suporte aos barbeiros. Que eu vejo também que é regra. Para um negócio crescer,
quem precisa crescer primeiro são a equipe, são eles. Sim. Por exemplo, meu ganho depende do ganho dos barbeiros. Eles precisam ganhar bem para que eu possa ganhar bem. Eles precisam crescer e desenvolver para que o negócio possa crescer e desenvolver. Verdade. Então, hoje, boa parte do nosso investimento é voltado aos barbeiros, voltado à nossa equipe. A gente está constantemente, mensalmente, fazendo treinamento, fazendo Pessoal, capacitação, reconhecendo, seja verbalmente ou financeiramente, de alguma forma. Sim, seja só para finalizar a situação da Publica, Sim. que é um projeto que eu estou muito empolgado. É o mais novo? É o mais novo. A Publica, a gente começou com o meu muro. Eu pintava os muros Salão Jovem, em algumas paredes de Mossoró. Aí os clientes começaram a perguntar, ei, como é que eu faço? Aí eu disse, pai, eu vou vender um muro aos clientes. Aí comecei a fazer, aí comecei a botar um, outro, eu quero também. Aí hoje a gente tem esses 80 muros alugados. Daqui pro final do ano, a nossa meta é fechar os 100 muros. E esses próprios clientes que colocam a marca deles lá no muro, para mais de 30, 40 mil pessoas por dia no trânsito lá que passa, eles terem, vocês conseguem entregar vídeos, fotos. Eu tenho dificuldade na minha gestão de marketing. Então hoje a gente está com uma agência que é a RD Making Off, que é onde a gente produz vídeos e estratégias para nossos clientes. Tipo, a gente está com um cliente, a gente começou a primeira captação ontem. Um restaurante, um dos melhores aqui de Mossoró, o Oliver. Já ouviu falar? Oliver Delivery. Ontem a gente foi fazer a cena dos pratos, foi fazer a captação de todas da semana. Então a gente vai investir no WhatsApp Business deles, vai fazer a questão do catálogo de vendas, vai organizar o Instagram deles, vai organizar o que a recepcionista vai postar diariamente nos status do WhatsApp, do Instagram, e organizar o Google Meu Negócio, para quando alguém pesquisar restaurante Mossoró, já ter o óleo. Que é o quê? Então, resumindo, tudo aquilo que a gente faz. Eu gosto muito de cortar meu cabelo. Gostar de conforto, de lavar, de toalha quente. Entreguei para o cliente, deu certo. Gosto de cortar cabelo de criança. Entreguei, deu certo. Gosto de fazer o marketing do meu negócio. Comecei a fazer, entreguei e deu certo. Gosto muito de produzir vídeo, conteúdo nas minhas redes sociais. Eu tenho 5 redes sociais. Davi Paiva, Salão Jovem Barbearia, Salão Jovem Story, que é onde a gente vende produtos para barba, para cabelo, protetor de pele, shampoo anti-caspa. Temos nossa marca própria também. Temos a Capacita Jovem e temos agora a Publica Jovem. Então, e o próximo, você, não mais tomar de conta não. Sei que agora eu boto para frente aí. RD Making Off. Pronto, Davi, só entrando na reta final, o tempo está um pouquinho curto, no final a gente sempre faz uma pergunta referente a algum conselho, tanto para os alunos que estão estudando, para quem tem vontade de empreender. Então, queria que você falasse um conselho para essas pessoas que buscam entrar nesse mercado, que buscam empreender, seja na área de barbearia ou não, o que você realmente faria, o que daria do conselho? Eu vou fazer isso, dê licença aqui, só para... Olha, o conselho que eu dou é o seguinte. Às vezes, as pessoas estão aqui, ó. Aqui, certo? Ela tá aqui, aí diz assim, não, aqui é quando eu comecei na barbearia. Não tá dando certo. Aí ela vai e gasta a energia dela em outro canto. Aí nem enche um, nem enche outro. Então, o que é que eu penso? Eu penso assim, invista aqui, coloque mais energia, tempo, dinheiro aqui, invista tudo de suas fichas. Imagine que você está fazendo uma campanha política para ser prefeito, para ser vereador. Você não sai correndo nas calçadas, você não faz marketing, você não faz vídeo, você não se arruma, você não fica bonito. Então, faça isso em algo específico, em algo que você seja bom. Sempre tem alguém que sabe menos do que você, sabe menos do que eu. Então, invista em você, entregue um resultado, mantenha aquilo constantemente. Não, mas você faz isso todo dia. Não tem como você não ficar bom se você fizer todos os dias a mesma coisa. Então, todo dia, continue fazendo a mesma coisa. Mesmo que ninguém veja, ninguém reconheça. Mas acreditar primeiro. Eu sempre, antes que as pessoas digam, não vai dar certo, você não vai conseguir. Eu já sabia, mesmo sem saber, eu acreditava que ia dar certo. Então, a palavra é persistência, paciência e resiliência. Porque você empreender é um desafio constante. Eu já fui traído, eu já fiquei triste, já adoeci, mas nada disso me fez parar. Porque eu entendo que o meio não é o fim.
né? Independente do que a gente está passando por hoje, não é o fim da nossa vida. Então, o que eu deixo, o que eu digo, se eu não serviu de nada o que eu tiver dito até agora, a palavra é essa. Mantenha o foco naquilo que é onde você quer chegar, mire naquilo, esqueça as distrações, quais os vícios estão te atrasando, quais os comportamentos, e 3 coisas que você quiser mudar seus resultados: lugares, pessoas e hábitos. Se você conseguir mudar, melhorar, sentar em mesas que você seja sempre o menor para que você possa aprender e sempre crescer e contribuir, porque eu acho que uma árvore que não dá frutos, ela é cortada, né, de acordo com a Bíblia. Deus em primeiro lugar, família e negócios. Essa é a minha vida. Pronto. Obrigada, Davi, por ter aceitado o convite. Agradecemos muito a oportunidade de ter ouvido tantos conselhos Obrigado. e conhecimentos também. Então é isso, eu que pessoal. agradeço. Foi mais um episódio do podcast. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Hoje nós conversamos com o Davi Paiva, do Salão Jovem, e de tantos outros negócios, mais 5 outros negócios, né? E ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.